Estatística é uma ciência que se dedica à coleta, análise e interpretação de dados. Também preocupa-se em organizar, tirar conclusões e apresentar os dados de maneira a serem mais facilmente compreendidos. A estatística é utilizada em praticamente todos os ramos do conhecimento humano. Gráficos e tabelas estatísticas são muito usadas pelos meios de comunicação, pois facilitam a compreensão dos fatos. Na aula de hoje veremos conceitos básicos como população, amostra, variáveis, que divide-se em qualitativa e quantitativa. Também veremos a distribuição de frequência absoluta e frequência relativa. No próximo vídeo veremos as medidas, chamadas medidas de posição, que são a média aritmética, mediana e moda, e também as medidas de dispersão, o desvio absoluto médio, a variância e o desvio padrão. O primeiro conceito a ser visto é o de população. População é o conjunto do qual serão coletados os dados a serem analisados. É o universo estatístico. Pode ser a população de um país, a região do Brasil, ou também poderíamos nos referir a uma população de automóveis, uma população de ratos, uma população de parafusos. Todos esses exemplos são usos aceitáveis da palavra população dentro da estatística. Já a amostra é um subconjunto representativo da população a ser analisada. Geralmente a população é muito grande e é meio impraticável pesquisar todos os elementos da população. Então é mais prático retirar uma amostra, que é um subconjunto, e fazer a pesquisa em cima apenas da amostra. Variáveis estatísticas são as características dos elementos da amostra que se deseja estudar. São classificadas como qualitativas, aquelas que são expressas por palavras, como por exemplo profissão, escolaridade, e quantitativas, que referem-se a números, por exemplo, o número de filhos, o salário. Só que no caso das quantitativas, nós podemos distinguir entre discreta e contínua. No caso de discreta, o número de filhos são coisas que podem ser contadas. E contínuas são geralmente medidas ou expressas através de números racionais, números com vírgula. Chamamos de distribuição de frequências a maneira de apresentar os valores das variáveis estatísticas. A frequência em si divide-se em frequência absoluta, FA, que é o número de vezes que um valor aparece dentro do conjunto de dados, ou frequência relativa, que é a razão ou divisão entre a frequência absoluta e o total de dados observados. Esses valores são organizados em tabelas e geralmente são apresentados na forma de gráficos. Vamos ver um exemplo de distribuição de frequências. Suponha que um professor resolveu estudar o desempenho dos alunos em uma determinada prova. Então, dos 32 alunos que ele tem na turma, verificou que 7 alunos tiveram de 0 a 3 acertos. Então, esse 7 representa a frequência absoluta dos alunos que fizeram de 0 a 3 acertos. Na faixa de 4 a 6, foram 19 alunos. E já na faixa de 7 a 10 acertos, foram apenas 6 alunos. Cada um desses números representa a frequência absoluta em relação à faixa de acertos. Isso tem que totalizar com o universo observado, que foi de 32 alunos. Agora, se fizermos a razão, a divisão entre cada uma dessas frequências absolutas pelo total observado, vamos encontrar um número chamado frequência relativa. Na verdade, 7 dividido por 32 vai dar 0,2188. Mas é muito comum expressar esse número em forma de porcentagem. Então basta multiplicar por 100 e obter 21,88. Nas demais faixas, obtemos 59,38, 18,75, de forma que, ao somar essas três faixas, obtemos os 100% que corresponde ao total de alunos da turma. Note que a frequência relativa, em geral, é um número entre 0 e 1, mas é muito frequente expressá-lo em porcentagem, como dissemos anteriormente. Após montar a tabela de distribuição de frequências, escolhe-se um tipo de gráfico adequado para exibir os resultados.
Mesmo com variáveis qualitativas, é possível associar-se uma tabela de distribuição de frequências. Por exemplo, temos aqui uma tabela do IBGE, onde se mostra a variável nível de instrução das pessoas que trabalham no setor industrial, de 2017. Então temos aqui as variáveis qualitativas, sem instrução ou fundamental incompleto, fundamental completo ou médio incompleto e assim por diante, com as respectivas frequências relativas. Como dissemos, após montar a tabela de frequências, os dados são então exibidos em forma de gráfico. Veremos aqui alguns tipos de gráficos, começando pelo gráfico de linhas. Nas questões em que aparecem gráficos, é importante que você observe todos os detalhes, todas as informações contidas no gráfico. Por exemplo, o título, sabemos que esse gráfico refere-se ao desempenho de alunos. No eixo vertical, temos o número de alunos e no horizontal, o número de acertos. Por exemplo, aqui, com 4 acertos, temos 32 alunos. Essa informação já está indicada aqui, mas às vezes, no gráfico, nas questões de vestibular, a informação não está aqui. Você tem que observar, né, aqui no eixo vertical, a qual corresponde esse dado aproximadamente. Neste caso aqui já está indicado que 4 acertos foram 32 alunos. 6 acertos foram 35, vemos que 50 alunos tiveram 7 acertos e assim por diante. Vamos para uma questão resolvida com gráfico de linhas. Esse foi da Universidade Estadual de Goiás, de 2015. Na figura a seguir, vê-se o gráfico comparativo entre a quantidade de chuva esperada e a quantidade de chuva registrada no sistema de captação de água Cantareira. De acordo com o gráfico, o mês em que ocorreu a maior diferença entre o volume de chuva esperada e o volume de chuva registrada foi no mês de... E então você vai ter que dar a resposta, indicar qual o mês dentre esses que estão aqui no gráfico. Então é necessário que você saiba encontrar as informações no gráfico. Observem, por exemplo, as legendas. Na linha contínua escura está a chuva registrada, que é esta linha aqui. E na linha tracejada temos a média esperada para cada mês, tá? É dado em milímetros. Muito bem. Então, se você observar, o que ele pede é qual foi o mês em que ocorreu a maior diferença entre o volume de chuva esperada e o volume de chuva registrada. Então, você vai buscar onde é que existe a maior distância entre a linha tracejada e a linha contínua. Por exemplo, esses aqui certamente não são o que a gente quer, porque são distâncias muito pequenas. Mas, se você atentar para as distâncias maiores, como por exemplo esta aqui e esta, que parecem ser as maiores de todas, tudo que você vai ter que fazer é uma subtração. Por exemplo aqui, 259,9 menos 87,8. O que ele quer é isso, é a diferença. Então você vai verificar se esta é a maior diferença. Compare com outra, também grande, por exemplo, essa aqui, 226,8 menos 62,9. A simples conta de subtrair. Tá? Então, a maior diferença que você encontrar vai ser a resposta dessa questão. Outro tipo de gráfico muito utilizado é o gráfico de barras, que pode apresentar-se como gráfico de barras verticais ou gráfico de barras horizontais. Nesses dois exemplos aqui, na verdade, os mesmos dados que tínhamos apresentado naquele gráfico de linhas inicial estão aqui agora representados como gráfico de barras. Note que quando apresentamos como barras horizontais, o eixo que antes era horizontal passa a ser vertical e o antigo eixo vertical passa a ser o eixo horizontal. Muitas vezes a escolha entre um e outro está mais numa questão de estética ou distribuição de espaço. O gráfico de barras também é muito utilizado para descrever a associação de frequências com variáveis qualitativas. Tá? Isso é muito comum, utilizar esse tipo de gráfico para variáveis qualitativas. Aqui temos o nível de instrução no setor industrial, segundo o IBGE, em uma pesquisa divulgada em 20 de agosto de 2019. Então, temos aqui olha, as variáveis qualitativas, que é o nível de instrução, sem instrução, ou fundamental completo, ou médio incompleto, e assim por diante. E os respectivos percentuais. Né? O último tipo de gráfico que veremos hoje
é o chamado gráfico de setores, que consiste em uma representação gráfica por meio de um círculo dividido em setores, em que os ângulos são diretamente proporcionais às frequências de cada classe. Importante atentar a isso, tá? Algumas questões pedem, por exemplo, a medida de um determinado ângulo aqui, né, dentro do gráfico. Você deve considerar, primeiramente, que como é um gráfico de um setor circular, esta circunferência aqui tem 360 graus. Uma medida aqui, digamos, de 25%, corresponde a 25% de 360 graus. Tá? O resultado dessa conta vai te dar exatamente a abertura deste ângulo aqui em grau. Tá bom? Então, se não tiver a porcentagem, claro, né, você vai ter que tomar o valor absoluto numérico e fazer a conversão para a porcentagem para então descobrir qual é o ângulo aqui. Esse tipo de gráfico de setores, ele é muito utilizado também para representar variáveis qualitativas, como neste exemplo aqui, onde temos um nível de instrução no setor industrial, aquele gráfico que já vimos, né? Só que dessa vez apresentado como um gráfico de setores. Além da apresentação dos dados na forma de uma tabela de frequências, também temos uma outra forma de organizar os valores das variáveis quantitativas, né? Principalmente quando se trata de variáveis contínuas, é fazendo o agrupamento de dados, né? Agrupando em intervalos reais, também chamados de classes, né? Vamos ver aqui um exemplo. Com o intuito de verificar a idade de seus funcionários, uma empresa que atua na área de construção civil coletou todas as idades dos seus 50 empregados e obteve a tabela reproduzida a seguir. Tá? Esta tabela aqui. Essa tabela costuma ser chamada de tabela de dados brutos. Por quê? Porque os dados estão aqui anotados da forma como foram coletados. Eles não estão organizados, não dá para se tirar assim, nenhuma conclusão a partir da tabela assim diretamente. Bom, para representarmos esses dados em uma tabela de distribuição de frequências, vamos seguir alguns procedimentos, né, apresentados aqui. Vamos primeiramente obter o valor máximo e o valor mínimo do conjunto e calcular a amplitude da amostra, que é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Importante notar o seguinte: a tabela assim desorganizada é mais difícil você encontrar esses valores máximos e mínimos e também fazer contagem, né, dos dados para verificar a frequência de cada um. Então, geralmente, a gente costuma, primeiramente, fazer uma coisa chamada roll, que é organizar os dados por ordem de valor, né? Tanto faz se é ordem crescente ou decrescente, mas o importante é que os dados estejam organizados. Tá? Com isso, a gente consegue detectar facilmente quem é o valor máximo e o valor mínimo, fazer a diferença entre eles, que a gente chama de amplitude. Neste caso aqui, né, a maior idade é 70 anos, e o funcionário mais jovem aqui tem 20 anos. Então 70 menos 20 é 50. Isso é chamado de amplitude dessa amostra. Em seguida, né, vamos escolher o número de intervalos ou o número de classes que a gente vai utilizar. Tá? Não temos como apresentar todos esses dados como estão aqui, então vamos dividir em intervalos. O número de classes, quem decide é o pesquisador. Geralmente se usa como mínimo 4 classes, 4 intervalos e no máximo 10. Né? Mais do que isso, realmente a tabela fica meio complicada. Mas para fazer isso, né, a gente primeiro, no caso aqui, o autor optou por fazer com 5 intervalos. Então ele tem que dividir a amplitude, que é 50, né, pelo número de intervalos. Bom, se ele decidiu que vai ser 5, ele vai ter que dividir 50 por 5. E com isso ele obtém o chamado comprimento de cada intervalo, né? 50 dividido por 5 vai dar 10, ou seja, os dados vão ser agrupados de 10 em 10 anos. Então, com isso, a gente obtém esta tabela aqui, que é a tabela de distribuição de frequência, né? Mas com agrupamento. Então, as idades de 20 a 30 anos, tá? Aí conta-se quantos elementos tem que estão dentro desta faixa. No caso aqui, a frequência absoluta deles seriam 8. Né? Dividindo esse 8 pelo total, olha, 8 sobre 50, vai dar 0,16, que equivale a 16%. Isso, então, é a frequência relativa. Agora, é interessante observar o seguinte, aqui tem de 20 a 30 anos, tem um colchete aqui e um parêntese aqui. O colchete está indicando que a idade de 20 anos
está incluída nessa contagem, ou seja, é um intervalo fechado pela esquerda. No entanto, ele é aberto à direita, ou seja, se tiver um funcionário com 30 anos de idade, ele não entra nesses 8 aqui, ele vai para a próxima faixa. Tá? Uma outra maneira alternativa de representar isso é através dessa anotação aqui. Tá? A barra vertical fica próximo do número do intervalo menor, que indica o intervalo fechado. Tá? No outro extremo, como é um intervalo aberto, não tem uma barra vertical. Também se usa esse tipo de notação. Tá bom? E assim se faz com todas as outras classes, né, os outros intervalos, tá, até obter a tabela completa. Também temos o histograma. O histograma é um gráfico de frequência que tem como objetivo ilustrar como uma determinada amostra ou população de dados está distribuída. Esse tipo de gráfico é composto de retângulos, está aqui, olha, retângulos, adjacentes, ou seja, coladinhos um no outro, vizinhos um do outro, né, em que cada base dos retângulos contém os limites inferior e superior do intervalo definido, por exemplo, naquela tabela que nós acabamos de ver. Então, o primeiro intervalo vai de 20 a 30. Tá? E a altura do retângulo é proporcional à frequência de valores. Exemplo, na faixa de 20 a 30, temos uma altura 8, né, que está aqui indicado no eixo vertical. Bom, gente, agora chegou a sua vez, tá? A seguir eu vou apresentar 3 exercícios para você treinar isso que a gente viu no vídeo de hoje, e você vai enviar as resoluções pelo AVA, juntamente com os outros exercícios dos 2 outros vídeos que compõem a aula de hoje, tá? Esse aqui foi só o primeiro, tá bom? Então vamos lá. O primeiro aí da seção Aplicando Conhecimentos, esse exercício número 1, tá? Você lê direitinho, interpreta bem, não é múltipla escolha, você vai ter que responder aqui dissertativo, né? Uma resposta dissertativa, tá? E completar essa tabelinha aqui. O próximo exercício é o número 6, tá? Da seção Aplicando Conhecimentos. E o outro que eu selecionei foi o número 8. Tá bom? Leia com muita atenção aquilo que eu falei. Olha, quando você tiver um gráfico, leia o título e subtítulo do gráfico, as informações que estão contidas aqui, porque geralmente a pergunta da questão refere-se a essas informações. E se você não tiver lido com atenção isso aqui, você acaba não conseguindo resolver o que ele pede aqui. Essas questões, algumas delas você já fez. Tá? Vai acontecer isso, mas não se preocupe com isso não. Simplesmente finja que você não fez ainda, não olhe no seu caderno para poder ver como é que você respondeu da outra vez. Considere que você está vendo a questão pela primeira vez. Tá? É só assim que você consegue realmente treinar e aprender melhor, tá bom? Muito obrigado aqui pela sua atenção de hoje.